Oferecimento Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna Nutrição Animal. Frigobom, alimentando gerações. Olá, o Boi em Pauta de hoje está no ar e traz uma entrevista muito interessante com o Fernando Lourenço, sócio da Holdback. Vai falar para a gente sobre planejamento sucessório, planejamento patrimonial sucessório. Assuntos muito interessantes, né? Planejamento patrimonial sucessório, assuntos que estão no dia a dia, nas conversas, nas rodas de todos os lugares onde a gente tem produtores rurais, empresários, mas que na hora de chegar mais a fundo, às vezes as pessoas não procuram o caminho correto. E a gente aqui quer trazer essa informação. Nós vamos saber um pouquinho mais do Dr. Fernando, como chegar mais fácil nesse caminho de planejamento patrimonial e sucessório e tudo mais, né? Vamos ter um bate-papo bem descontraído, bem gostoso aqui. Dr. Fernando, muito boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Ricardo Nicolau Leilões. E eu tenho certeza que esse assunto de hoje tem muita gente aguardando. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, é uma alegria estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre planejamento patrimonial como uma ferramenta de continuidade no agronegócio para as famílias do campo. Muito bem, mas doutor Fernando, antes da gente começar todos esses assuntos, eu queria conhecer um pouquinho mais você, a sua história, né? A gente tem no Mato Grosso uma quantidade muito grande de migração de outros estados e assim, você também vem de outros estados, nasceu aqui, me conta um pouquinho mais da sua história. A minha história, ela se repete de muitas outras famílias do Mato Grosso. Nosso estado é um campo de oportunidades até os dias de hoje. Meus pais vieram de Minas, eu nasci em Mato Grosso. Ao mesmo passo também que a Holdback nasceu de um projeto vindo de São Paulo, que se instalou em primeiro momento aqui em Sinop, mas hoje advogado, formado desde 2014, atuando na área de planejamentos patrimoniais. 9 anos já na área de advocacia, formou aqui em Mato Grosso mesmo. Você nasceu em que cidade aqui no Mato Grosso? Nasci em Diamantino. Opa, uma das cidades mais antigas do Mato Grosso. Mais relevantes também, um berço da história mato-grossense e ainda uma cidade de presença também no agronegócio. Com certeza, de uma presença muito grande no agronegócio. Você nasceu em Diamantino, então, fez faculdade também aqui em Mato Grosso, se formou aqui? Formei aqui em Sinop mesmo, primeira turma de Direito da nossa universidade. Isso foi uma alegria muito grande estar aqui e estar nesse estado, né? Seu pai é produtor rural, é advogado também? Me conta um pouco dessa história aí, porque de repente quero entender um pouquinho melhor. Não, meu pai é pecuarista, há mais de 35 anos aí de atuação na pecuária. Dentro da nossa família tem alguns juristas, né? Mas ligado diretamente mesmo, meus pais são pecuaristas. Olha só, rapaz, filho de pecuarista, advogado. Fernando, vamos saber um pouquinho mais então dessa tua chegada na Holdback. Como você chegou à Holdback, depois a gente fala um pouco mais sobre a Holdback, mas eu quero saber como você encontrou a Holdback, como nasceu essa ideia, como nasceu essa sociedade sua com a Holdback. Ok. Logo após a formação, né, a graduação, fui convidado a fazer parte de uma banca de advogados
especializada em direito empresarial, com vocação em atender homens de negócio, profissionais liberais, e a gente acabei atuando por um certo tempo nessa banca, até que em 2014 nós começamos a desenvolver um trabalho específico para planejamentos patrimoniais, para atender essas famílias, né, que pensam em sucessão. De lá para cá, houve uma intenção minha e dos demais sócios, que é o Dr. Fábio e o Dr. Gustavo, de dar origem a uma consultoria que respirasse isso, né, que tivesse uma especialidade própria em conhecer as famílias empresárias do nosso estado, nos estados onde também a consultoria está presente, e entregar aos nossos clientes, né, vias, regras, para que possa ser possível a perpetuar patrimônio, perpetuar a atividade de uma empresa familiar. Tá. A atuação da Holdback, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Holdback propriamente dito, mas a atuação dela não é somente no agronegócio. Nós temos outros tipos de empresas privadas, de outro tipo de economia que a Holdback também atende. Ela não é focada somente no agronegócio. Não, nós trabalhamos com diversas áreas da economia, nós temos um portfólio de clientes atuando em vários segmentos. O que acontece é que dentro da nossa região, e principalmente dentro do Mato Grosso, o agronegócio é extremamente expressivo. Na verdade, nós somos responsáveis, né, o nosso estado, por grande parte da nossa produção. Então, houve uma necessidade de se criar uma linha especializada dentro da atividade para que a gente possa entregar para as famílias do campo um planejamento personalizado, né, que atendesse às particularidades principalmente de cada segmento, de cada contexto familiar. Dá uma impressão, Fernando, e eu não sei se isso se configura na realidade, mas passa uma impressão que, assim, as famílias oriundas do campo, elas são um pouco mais tradicionais em buscar esse tipo de consultoria, em chegar até a Holdback, em chegar até uma empresa de assessoria, de consultoria, nesse assunto patrimonial, né? Dá a impressão que o homem, principalmente o homem do campo, ele é meio reticente a isso, né? Você tem essa impressão? Isso, ela acontece, isso é de fato. No Brasil, as famílias empresárias, né, elas têm como atividade em todas as áreas da economia. E no campo isso não é diferente. O que a gente tem visto é que esse processo de sucessão, de transmissão de pai para filho, ela acontece no campo a longa data. O que vem acontecendo de mudança é uma situação de mais profissionalismo, onde a gente sai a figura do herdeiro e entra a figura do sucessor. Talvez a maior dificuldade desse trabalho ou das famílias do agronegócio começar a falar de planejamento patrimonial sucessório é essa novidade de assunto. Boa parte dos pecuaristas, produtores do campo, não herdaram bens ativos de seus pais. Na verdade, construíram do muito pouco ou do quase nada. Certo. Então, isso é uma novidade e cabe aos líderes, né, aos patriarcas, a pensar nesse processo de sucessão. Certo. E, geralmente, esse processo de sucessão, ele é feito em todos os processos que vocês conduzem, ele é feito através de uma holding? Na verdade, a holding, eu acho que esse é o nome que teve maior publicidade, talvez porque é uma expressão americana, né? Na verdade, não. Ela é apenas uma ferramenta que é trazida para dentro de um planejamento que ele tem uma vocação maior, mais extensão. Certo. Nós podemos traduzir holding como uma atividade empresarial, certo, de controlar e administrar patrimônio. O importante dizer é que o planejamento patrimonial sucessório, ele é plural. Há necessidade de várias ferramentas e a holding é uma dessas ferramentas. Certo. Então, nessas ferramentas está inserido, por exemplo, uma governança, uma parte de gestão, quer dizer, vocês dão consultoria em todas essas áreas. Vocês são advogados lá, diferentes, especialistas em diferentes áreas? Isso. Hoje a Holdback ela é composta por profissionais de várias áreas, para que a gente possa haver essa sinergia e conseguir atender nossos clientes nesse trabalho que é denso, é complexo, porque envolve não só relacionamento com o patrimônio, mas também relacionamentos pessoais, né, familiares. É importante dizer que um bom planejamento patrimonial, ele é a soma de várias ferramentas que compõem esse trabalho.
Você falou sobre a governança corporativa, se fala sobre também do chamamento de uma sociedade empresária pela atividade de holding, mas também há necessidade de se criar rotinas para que haja viabilidade dessa sucessão acontecer, ser normatizada. Tranquilo. Fernando, nós vamos para um intervalinho rápido, mas a gente já volta e a gente vai falar um pouco mais sobre essa governança, como isso funciona na realidade. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, ok? Ok. Então vamos lá. É isso aí, amigo de casa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui, continuando a entrevista aqui com o nosso amigo Dr. Fernando Lourenço, ok? Até daqui a pouquinho. Conheça os animais do projeto Taurino Tropical. Melhoramos a raça Caracu para aumentar o ganho de peso do seu rebanho. Soma-se a isso a heterose e a vida longa desses touros. Ou seja, ganho absoluto e custo-benefício que nenhuma outra raça oferece. Conheça, pergunte e tenha certeza de que há 30 anos preparamos algo para melhorar o faturamento da sua propriedade. Adquira seus animais pela Ricardo Nicolau Leilões. Em 1975, o Sr. Mário Wolff foi pioneiro ao investir na pecuária em Nova Canaã do Norte. Com o passar do tempo, a suplementação de qualidade para o rebanho se tornou necessária. Atendendo à logística e ao clima do Mato Grosso, em 2001, criou-se a Fortuna Nutrição Animal. Um dos grandes diferenciais competitivos da Fortuna é ter sua sede na Fazenda Gamada, onde as tecnologias são testadas e aprovadas antes de entrarem para o portfólio de produtos. Outro diferencial é a assistência técnica, que trabalha em sinergia com a equipe de vendas. Além disto, são desenvolvidos eventos para treinar as equipes nas fazendas dos clientes sobre o uso adequado da tecnologia e os benefícios do manejo e da nutrição. A Fortuna tem como objetivo chegar cada vez mais longe, para que o produtor esteja cada vez mais perto e juntos sejam mais fortes. Fortuna Nutrição Animal, de produtor para produtor. Vamos lá então, o Boi em Pauta está de volta e agora nesse segundo bloco eu quero saber do Fernando uma coisa que ficou no ar aqui para mim, viu, Fernando? A gente está falando muito em sucessão aqui e assim, eu percebi que você é filho de pecuarista e acabou seguindo ou trilhando o caminho do direito. Como que você explica isso, você não está fazendo essa sucessão aí do seu pai, do patrimônio do seu pai? Dá a entender em primeiro momento que processo de sucessão não acabou acontecendo na vida daquele que trabalha com isso. Mas, na verdade, isso não acontece. O meu pai sempre, desde muito cedo, houve uma vontade de permanecer no campo, né? Na atividade da pecuária ou até mesmo num avanço nessa área. O que a gente tem feito, né? O meu pai hoje, a minha família, na verdade, ela é paciente, vamos dizer assim, de um planejamento, no qual determinou o que a gente chama de chapéus. Certo. O chapéus, ele vem traduzindo qual é a responsabilidade de cada membro na família. Certo. A mim, coube um chapéu determinado que me viabilizou que eu esteja dentro da sociedade junto da minha família, mas também viabilizou que eu tenha os meus projetos dentro da área acadêmica, dentro da área da minha formação. Então, o que eu acredito que esse planejamento, né, ele viabiliza? Primeiro, nós estamos falando sobre o chamamento dos filhos, não só aí entra a figura dos herdeiros, mas a gente começa a falar sobre sucessores, mas também abre vistas para que esses herdeiros também tracem os seus projetos, que muitas vezes não estejam no campo. Isso não quer dizer que o trabalho na fazenda vai ser desassistido. Quer dizer, uma fazenda vai precisar de um advogado, vai precisar de um veterinário, vai precisar de um zootecnista e tantas outras áreas e, quer dizer, você como advogado também está de olho em tudo que acontece lá nesse planejamento. Entendi agora. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre esse planejamento patrimonial, sobre a governança, sobre holding, mas uma conversa assim mais de pai para filho, no sofá de casa, para o pessoal de casa entender melhor o que a gente está falando aqui. Como chegar nessa conversa com um pai, um filho, chegar nesse entendimento? Bom, tudo dá início, né, aos patriarcas, aos líderes da família.
Todo empreendedor, ele gera para sua família um patrimônio, né? Que precisa ser protegido e administrado. O que a gente vem falando, toda vez que a gente fala sobre planejamento patrimonial sucessório, é isso mesmo. É aquele patrimônio que foi conquistado por aquela família, criar regras, normatizar para que haja um relacionamento entre esse patrimônio, os patriarcas, Certo. e também o patrimônio e esses herdeiros. O que a gente vem vendo, né, numa situação muito mais próxima, é essa divulgar holding, governança corporativa, planejamento patrimonial sucessório, como se fossem cartas soltas, avulsas, mas na verdade não. Todas essas partes, ela compõem uma sistemática dentro de um planejamento que ele vai ter algumas linhas de objetivo. Primeiro, perpetuar o patrimônio conquistado pelos patriarcas. Segundo passo, criar regras de sucessão. Aí a gente já começa a tratar em duas linhas de sucessão. A primeira é aquela sucessão da liderança, a sucessão do operacional. Como eu disse, na minha família, há uma sucessão no qual eu não participo da sucessão operacional, mas eu participo das sucessões na questão da tomada de decisões. Em segundo passo, entra a sucessão na questão de transmissão de patrimônio. Aí a gente já começa a falar e pensar sobre a ausência de um ou outro patriarca. Certo. Então, dentro de um planejamento patrimonial sucessório, por que a gente diz isso? Continuidade nos negócios. É porque uma das ferramentas dele e um dos objetivos em comum de todas as pessoas que chegam para esse planejamento é manter-se nessa atividade que foi a originária, que deu a condição daqueles pais, daqueles patriarcas, de saírem de um estado de patrimônio a uma evolução patrimonial e hoje provarem, né, de um sucesso, de uma conquista que podem ser traduzidas não só em patrimônio, mas em bem-estar, em segurança, né, aos seus familiares. Certo. A gente vê muito isso, principalmente num estado como o Mato Grosso, que o agronegócio é muito forte, e as pessoas vieram para cá na década de 70, de 80, né, onde as terras eram muito baratas e acabaram com isso adquirindo grandes volumes de terra, e isso hoje mudou, os valores mudaram muito e as pessoas estão diante de grandes patrimônios e às vezes tem muita dificuldade de sentar com os filhos, com a família para conversar sobre esse assunto, né? Porque o tempo vai passando e a gente sabe que a gente é finito, uma hora as coisas a gente vai sair, né, e vai ter que ir embora. Então assim, eu acho que um dos principais papéis da Holdback é fazer essa turma sentar e conversar, fazer esse líder entender que, assim, que ele tem que passar esse bastão em algum momento, né? E é melhor ele passar antes dele, por exemplo, deixar do que ele esperar ir embora para depois a família ficar, de repente, desorganizada. Acho que é esse o caminho, isso. Fernando? O patriarca, né, ele tem que entender que a sua presença à frente dos negócios, ela vai acontecer por um período determinado, geralmente muito ligado à vitalidade, à idade. Isso é algo comum e a gente sempre espera por isso. E toda essa situação também de tempo de vida, ausência. Mas uma necessidade que o patriarca tem que entender sobre o planejamento patrimonial é que enquanto mais houver tempo, né, da presença dele dentro desse planejamento, auxiliando, dando diretrizes para essa criação dessa governança, ela tem a maior chance de gerar bons frutos e ter resultados satisfatórios. Agora, em um outro passo também, nós precisamos que os herdeiros entendam que essa jornada que os pais viveram, de vir ao estado de Mato Grosso, ou qualquer outro estado, e obter um sucesso, uma elevação patrimonial, essa é uma configuração que dificilmente se repete hoje. Então, dificilmente uma família que sair do agronegócio, sair desse comando, nessa gestão de fazendas, de produção de grãos ou da criação de animais, vai voltar. Então, é necessário proteger esse patrimônio. Isso, é necessário o chamamento desses herdeiros para que eles vistam essa roupa de sucessores e também essa entrega, pelo menos parcial, dos patriarcas dessa liderança a essas pessoas. Entendi. Eu não sei, só que no dia a dia de vocês, eu acredito que há bastante conflito, né? Isso. Vocês acabam sendo mediadores de muitos conflitos e, assim, conflitos que podem ser amenizados, podem ser, talvez nem acontecer se isso vir de uma forma mais tranquila, procurar uma assessoria patrimonial como a de vocês, né? Isso.
Esse embate de ideias, na verdade, ele também acontece pelo embate de gerações. Há uma necessidade do patriarca se adequar aos dias atuais, vamos dizer assim, não só do contexto dos negócios, mas também olhar para a geração que está vindo. Ao passo também que essa geração precisa entender que a relação de pais e filhos, ela tem que ser profissional. Mas uma coisa muito interessante que a gente vem provando nos trabalhos que a gente vem atuando, Arnaldo, é que naquela velha máxima de que bons negócios fazem bons amigos, o relacionamento entre os pais, quando provam desse planejamento, é o estreitamento, né? A melhora do ambiente familiar. O bacana é que sempre ouço falar isso. Bons negócios, bons amigos, isso é muito bom para a família, mas também para o caixa da empresa. Eu acho que você tocou num assunto bacana aí. Eu acredito que sim, esse planejamento, toda essa organização, toda essa governança, né, deixam realmente todo mundo mais tranquilo. Eu acho que a família vive mais em paz, né? Que acaba que, depende do momento, esses patrimônios e tal, às vezes são muitos herdeiros e acaba criando um desgaste familiar. E isso realmente vem de encontro para a família viver mais em paz, né? Isso, harmonia. É uma das melhores buscas que todos nós precisamos ter é a harmonia familiar. Eu acho que a harmonia perto dos seus. Uma coisa que eu ouço bastante dos nossos clientes é que nenhum patrimônio vale a pena pela perda de uma família, não, ou mesmo da harmonia com a família. Então, linhas gerais, claro que o planejamento vai trabalhar melhor com todo esse planejamento, todo esse patrimônio que foi conquistado, mas principalmente ele visa preservar a harmonia familiar. Né? Tem uma pergunta que não quer calhar e você vai me responder ela no próximo bloco. Eu quero saber qual é a diferença entre herdeiro e sucessor. Essa pergunta sempre foi feita bastante e eu vou guardar ela para daqui a pouquinho, ok? Então vamos lá, nosso próximo bloco está chegando e a gente vai saber, então o Fernando vai responder para a gente essa pergunta que eu acabei de fazer, né? Qual a diferença entre herdeiro e sucessor, ok? A gente volta já já. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as pressas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão, de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos lançamento que nós fizemos, que é a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então, estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. Com a mais alta tecnologia, mão de obra especializada e cuidados especiais, a Frigobom traz até você a carne precoce grill novilha. São mais de 25 cortes especiais, com alto padrão de qualidade que garante a você, consumidor, maciez, suculência e um sabor inigualável. É de dar água na boca. Experimente.
Precoce Grill Novilha, um produto com a qualidade Frigobom. Olá, estamos de volta com o nosso terceiro bloco agora do Boi em Pauta. E agora sim, aquela pergunta que eu acabei de fazer para o Fernando e o amigo de casa está aguardando a resposta. Doutor Fernando, sim, qual a diferença entre herdeiro e sucessor? Nem todo herdeiro é sucessor e nem todo sucessor é herdeiro. Sucessores são aquelas pessoas que vão suceder o negócio, que vão estar à frente do operacional. O que a gente tem visto é que esse sucessor pode ser tanto um filho quanto um profissional contratado. Então, a principal diferença é o quê? Herdeiros são aqueles que têm a ligação direta, consanguíneo com os patriarcas. Agora, os sucessores são aqueles que vão estar à frente do operacional, exercendo regras, para viabilizando não só a administração do patrimônio, mas também cuidando daquilo que foi determinado pelos patriarcas. Um sucessor, então, pode ser um executivo contratado para gerir o negócio. Isso, na verdade, o que a gente tem visto é que algumas famílias não possuem, dentro dos seus herdeiros, alguém com a aptidão para isso, ou até mesmo a vontade de estar à frente do negócio. Vamos dizer que, por exemplo, o patriarca tem um patrimônio grande de fazendas, de gado, de lavoura, e os filhos são médicos, são talvez advogados que não são ligados a essa área, e não, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E essa pessoa que acaba fazendo o papel de sucessor, ou às vezes é um profissional contratado do mercado de trabalho, ou até mesmo nós chamamos dos agregados, né, que são os cônjuges dos filhos. Certo. Claro que essa relação, por mais que haja um casamento, uma sociedade conjugal com o herdeiro, isso não mistura com a atividade profissional de um sucessor. Isso é importante delimitar essa função. Certo. Mas naquela família onde há mais de um herdeiro e apenas um exerce a atividade de sucessor, é importante entender isso. Enquanto aquele herdeiro está à frente no operacional, isso não quer dizer que os demais herdeiros estejam separados, segregados do que acontece no ambiente de negócios. Pelo contrário, as decisões elas são reverendadas, né? Elas são coligadas ali, todas elas tomadas em conjunto, claro que sempre sobre o mando e o controle dos patriarcas. Depende um pouco do sistema de governança, né? Um conselho, às vezes, é mais ou menos nesse sentido? É nesse sentido. Então, tá um conselho deliberativo que às vezes delibera e o executivo vai executar, né? É isso. Outra coisa, por exemplo, existe um momento certo para tomar essa decisão, para o patriarca tomar essa decisão de procurar essa assessoria, de organizar, fazer essa organização patrimonial? Qual é o melhor momento para isso? O melhor momento é quando há uma decisão dos patriarcas, dos líderes daquela família, em perpetuar o patrimônio. Na verdade, deixar a geração futura uma história não só de sucesso, mas também algo que venha gerar uma segurança familiar para aquele núcleo familiar, né? Um outro caminho também que a gente tem percebido, o momento ideal para se estabelecer um trabalho de planejamento patrimonial é quando há essa configuração de sucessor. Certo. Quando há as primeiras entregas dessa dose, vamos dizer assim, de responsabilidade, de liderança, né, para uma pessoa que, às vezes, em muitos casos, é um herdeiro também. Então, somente com o planejamento patrimonial a gente consegue normatizar isso. Porque no momento em que um herdeiro vem para o trabalho de sucessor, ele precisa ser normatizado isso. Até porque ele passa a ser um desigual frente aos demais irmãos ou irmãs, claro, que não estejam ali no trabalho. Eu acredito que, principalmente na área do agronegócio, que é o maior volume do nosso estado, e a gente fala muito no agro, e essa sucessão no agronegócio, o patriarca, em determinados momentos, acho que ele tem um pouco de receio de essa governança diferenciada, de repente mudar o dia a dia do que ele faz na fazenda, de como é conduzido as coisas dentro da fazenda. Isso praticamente não acontece, não? Não acontece. O primeiro passo é deixar claro que não há entrega aos filhos de qualquer poder de mando e controle. O que é feito é normatizar o relacionamento desses herdeiros, desse sucessor, somente na ausência dos patriarcas. Isso é uma situação muito importante de ser estabelecida.
O outro passo é que o planejamento ele acontece na linha patrimonial. A situação de produção rural, a criação de bovinos ou no cultivo de grãos, ele se mantém à frente de uma pessoa, até mesmo do líder daquela família, o patriarca, ou talvez o chamamento aí de um filho para isso. Mas o que é importante é que a forma de trabalho, a forma de trabalhar com aquela produção rural, ela não se altera. A gente não traz nenhum ônus para a família com esse planejamento, né? Nessa situação de mudar o dia a dia. Porque eu percebo que o patriarca, principalmente do agronegócio, o agronegócio ele é muito delicado, ele vem muito de paixão, né? Ele é uma atividade... Então, assim, quando você fala em, às vezes, mudar o sistema de produção, às vezes, na fazenda, você tem, às vezes, uma dificuldade maior. Mas como isso não muda nada, quer dizer, acaba que fica de uma forma tranquila, né? De todas as atividades que a gente conhece, principalmente aqui no Mato Grosso, e a maior delas aqui é o agronegócio, mas tem algumas outras. Qual que você acha mais difícil para trabalhar nessa parte de sucessão familiar? Olha, Arnaldo, eu acredito que todos os segmentos da economia, claro, têm suas particularidades. Mas eu acho que o maior desafio de um planejamento, de uma consultoria, conseguir aplicar essas regras de governança, é quando aquela família já não tem harmonia. Ou a harmonia familiar já começa a ser dilapidada, né? Então, o que a gente sempre espera? É que não haja um chamamento para um planejamento somente quando houver uma situação de confusão, no sentido de desarmonia, um desentendimento, não só entre os herdeiros, mas como também os patriarcas. Mas no agro é o mais difícil estabelecer essa sucessão ou não? A sucessão ela acaba acontecendo de uma forma mais facilitada quando há uma intenção inicial do patriarca de fazer esse planejamento. Certo. O que a gente tem visto diferente dos outros segmentos da economia, é normal que um filho acompanhe o pai para o trabalho na fazenda. Então, esse conhecimento da rotina, essas adversidades que possam ocorrer nesse relacionamento, na verdade, eles são mais facilmente controlados no ambiente familiar, porque, em muitos casos, muitos pecuaristas viveram e moraram muito tempo na fazenda com seus filhos. E a gente vê nessa situação uma facilidade de implementar esse planejamento. É um desejo da gente como pai, né? Eu não sei se você já é pai, mas eu já sou pai de 2, e é um desejo realmente da gente como pai que os nossos filhos trilhem às vezes os mesmos caminhos nossos, que dê sequência na nossa atividade. Então, a gente realmente deseja isso, né? Mas às vezes isso não acontece, a gente tem que partir para isso, todo esse planejamento, toda essa governança, toda essa assessoria que vocês prestam. Para a gente meio que finalizar aqui, assim, o que pode acontecer com uma família que não busca esse caminho de fazer esse planejamento para fazer essa sucessão de uma forma tranquila? O que a gente tem visto é os patriarcas que não trabalham com um planejamento patrimonial sucessório acabam entregando aos filhos, às pessoas que vão estar herdando, né, não só a atividade, mas também o patrimônio, a livre decisão do que decidir sobre aquilo que foi conquistado a duro custo. Né? Então, é normal que uma família que não pensou em planejamento patrimonial, que não pensou em sucessão, a lapidação, a pulverização do patrimônio, a perca de boa parte desse patrimônio, mas também a saída do mercado do agronegócio. A gente volta a falar sobre isso, como é difícil hoje uma família chegar ao agronegócio, né, a conseguir uma elevação patrimonial, considerando que os tempos não são mais os mesmos, aqueles que foram provados pelos patriarcas. E se não tiver aí um planejamento sucessório, isso pode vir a acabar um patrimônio construído durante tantos anos, com tantas dificuldades, né? Então é bom pensar sobre isso, planejamento sucessório é a bola da vez e a gente tem que falar sobre isso todos os dias. Fernando, para a gente encerrar, uma frase que você gostaria de deixar para os nossos amigos de casa, as pessoas que nos acompanham o Boi em Pauta nesse momento. Bom, eu acredito que todo empresário, todo empreendedor, ele gera para a sua família um patrimônio. E esse patrimônio precisa ser
cuidado, precisa ser administrado e, principalmente, criar regras de proteção para que esse patrimônio não se perca. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista, tá? Foi um prazer realmente tê-lo aqui no nosso Boi em Pauta. Eu tenho certeza que a gente tem assunto aí para muito tempo. Eu queria te parabenizar também por algumas palestras que você conduziu juntamente com a Ricardo Nicolau Leilões, em alguns eventos nossos, que muita gente fala sobre isso e a gente teve muitos clientes aí querendo saber mais de vocês. Então, assim, vocês estão de parabéns a você, a todos os seus sócios, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Eu agradeço o convite. Obrigado mais uma vez. Bom, esse foi o nosso Boi em Pauta de hoje, com o Dr. Fernando Lourenço, falando sobre planejamento sucessório, planejamento familiar sucessório, um assunto que realmente está na crista da onda. Bom, você que estava com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Espero que a gente tenha contribuído de forma muito positiva com você, com a sua sucessão familiar, de forma mais tranquila. Mais informações sobre a Holdback, sobre a Ricardo Nicolau Leilões, é só visitar o site www.ricardonicolaulailões.com.br. Essa entrevista vai estar disponível também no nosso site. Obrigado. Potência não se define com palavras. Se sente. Amarok V6. Sinta o som do respeito. A picape mais potente da categoria está esperando você na Carolina Veículos. Amarok V6. Força que vem de dentro. Carolina Veículos. Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Carolina Veículos Volkswagen. Frigobom, alimentando gerações. Holdback Consultoria Estratégica.